Olá, esse é o treinamento sobre a qualidade dos registros clínicos realizados nos atendimentos de físio e de fono. Então, primeiro nós vamos ver o que é prontuário. O prontuário ele tem a origem do latim, como prontuário, onde significa o lugar onde são guardadas as coisas que precisam e que podem ser acessadas a qualquer momento. Na realidade, o prontuário ele é um documento imprescindível, com alguns requisitos essenciais para a comunicação das informações entre o paciente e as equipes multiprofissionais. Lá em 2002, o Conselho Federal de Medicina ele já lançou uma resolução 1638 que define o prontuário como um documento único constituído desses conjuntos de informações, sinais e situações sobre a saúde do paciente e sobre a assistência prestada. E aí tem ainda um caráter sigiloso, científico e legal que possibilita essa comunicação, citada anteriormente já, entre o cuidado do paciente e os membros de toda a equipe multiprofissional, bem como a continuidade da assistência prestada a esse paciente. O COFITO, em 2012, também disponibilizou uma resolução falando sobre a obrigatoriedade desses registros de prontuários. Então, falando também da guarda e do descarte, além de outras providências aí que a gente vai conversar durante esse pequeno treinamento. O Conselho Federal de Fonoaudiologia, agora em 2022, lançou a Resolução 649, que também dispõe sobre os registros e os procedimentos e o registro dos procedimentos fonoaudiológicos, que pode ser feito tanto em papel da forma física, quanto num registro eletrônico, no caso dos sistemas de evolução. Existem alguns pontos incomuns dentro desses três documentos, dessas três resoluções, ao qual nós vamos começar a conversar agora. O primeiro ponto é que eles levantam a necessidade do registro dessas informações sobre a assistência, sobre o cuidado dos pacientes, possibilitando assim a fiscalização e a orientação desses serviços prestados. Depois eles falam também da necessidade do registro dos profissionais ser de forma sucinta, clara, sobre a assistência prestada e sobre os procedimentos técnicos realizados nesses pacientes. Esse registro é documental da assistência e ele é uma ferramenta muito rica, muito valiosa para o paciente que recebe os cuidados realizados aí durante os plantões, durante os atendimentos. Já os profissionais de saúde e a instituição também têm essas informações como muito valiosas, porque é um registro do atendimento realizado, é um registro do cuidado com qualidade, além de ser uma prova idônea para instruir processos disciplinares e também uma defesa legal do profissional e da instituição. O prontuário é um documento do paciente, mas a propriedade física fica na instituição, fica no hospital, fica nos AMEs, fica nos consultórios ao qual o paciente foi assistido, ou seja, onde o cuidado foi realizado com esse paciente. Bom, é obrigatório o registro do cuidado nos prontuários dessas atividades assistenciais, Então, esses registros devem ter uma identificação correta, então nome completo, nome social, se for o caso, naturalidade, estado civil, data de nascimento. Deve conter também a história clínica do paciente, onde precisa ter a queixa atual de saúde que o paciente apresenta, os hábitos de vida, os históricos de saúde e de doença, bem como os tratamentos realizados também. O exame físico completo, com a descrição de todo o estado de saúde que o paciente se apresenta, e a descrição dos exames complementares, se assim for necessário. Muito importante, se tiver descrição dos exames complementares, precisa ter a impressão diagnóstica desses exames, O diagnóstico e o prognóstico do paciente precisa ser registrado também em prontuário, então precisa ter essa descrição do diagnóstico e o estabelecimento de uma estimativa da evolução do caso do paciente. O plano terapêutico, ou o planejamento terapêutico, ou metaterapêutica, depende muito da instituição ao qual adere o termo, mas nada mais é do que o tratamento proposto,
o que será realizado e até quando ou em quanto tempo o resultado será atingido do cuidado proposto para aquele paciente. A evolução da condição de saúde do paciente, então essa evolução funcional, tanto para físio quanto para fono, precisa ser registrada, a evolução funcional do paciente e as eventuais intercorrências também, e a identificação do profissional. Aí a identificação do profissional é importante se atentar no nome completo, número do Conselho Regional, CREFITO ou CRFA completo, assinatura e carimbo. Bom, os registros devem ser redigidos de formas legíveis e muito clara, né? Então, importante, quando for realizado em prontuário físico, de forma escrita, com a mão, deve ser letras legíveis. Então, os prontuários com letras legíveis podem trazer prejuízos enormes aos pacientes e também aos profissionais, porque tem a obtenção de uma informação inadequada do seu estado de saúde, e isso acaba prejudicando o cuidado, e também a continuidade desse cuidado é atingida, porque uma vez que o profissional não entende o que foi realizado, isso acaba prejudicando o cuidado e também pode interferir na resposta dos pacientes. Bom, é obrigatório manter esse prontuário em sigilo sobre todas as informações ali registradas. Então, a confidencialidade, o respeito e a privacidade das informações do paciente são preceitos morais e éticos de todos nós profissionais de saúde. As informações que contém ali dentro daquele prontuário devem ser de conhecimento exclusivo do paciente, dos seus acompanhantes e familiares ou do seu representante legal. Por isso, temos que ter muito cuidado com comentários aleatórios fora do atendimento e para pessoas não autorizadas a ter acesso àquelas informações que contém dentro do prontuário ou na sua evolução. Os prontuários são pertences do paciente e esses devem ser divulgados só com autorização ou dos seus responsáveis ou dos pacientes ou às vezes por um representante legal. Por isso, o prontuário deve ser armazenado num lugar seguro e de fácil acesso, caso seja solicitado pelo paciente ou pelo seu responsável legal. É vetado negar ao paciente o acesso ao seu prontuário, bem como deixar de dar explicações à sua compreensão de algum registro que está no prontuário. Então, se o paciente solicitar explicação ou pedir algum esclarecimento de dúvida do que você evoluiu no prontuário, você precisa sim realizar. Você precisa esclarecer as dúvidas, tanto do paciente quanto dos seus acompanhantes ou responsável. Então, nós não podemos negar a informação do que está registrado no prontuário. Não podemos deixar de dar explicações sobre o que nós registramos em prontuário. Isso é um risco tanto para o paciente quanto para os terceiros e também para o profissional de saúde. A guarda do prontuário é de responsabilidade da instituição aonde você está prestando o cuidado. Por isso, o prontuário deve ser guardado pelo menos 5 anos, a partir do último registro realizado nesse prontuário, e essas informações, como eu já disse anteriormente, devem ser mantidas em sigilo e em privacidade. Bom, casos omissos a todos esses pontos que nós comentamos, devem ser deliberados aos devidos conselhos, ao COFITO, ao CRFA e ao Conselho Federal de Medicina. A doutora Luana Lara é uma especialista em direito para saúde. Ela faz alguns comentários quanto à importância do preenchimento adequado desses prontuários. Então ela fala do Código de Ética Médica, que proíbe o profissional de deixar de esclarecer e de elaborar o prontuário para cada paciente, para cada atendimento. Isso demonstra a importância do referido documento no momento do seu preenchimento. Não é permitido omissões, não é permitido más elaborações e nem o uso de códigos pessoais, ao qual só você entende, assim como siglas e algumas abreviaturas em que são desconhecidas. O prontuário serve, além dos registros de procedimentos realizados e de segurança do próprio paciente, ele serve também para proteger você, profissional de saúde, em casos de complicações éticas, técnicas ou judiciais. Quando há precariedade desses registros realizados nos prontuários,
A utilização dos prontuários é de pouca ajuda para esses processos judiciais, impossibilitando assim o profissional de comprovar essas atitudes tomadas sempre em prol do paciente que foram corretas. Isso faz com que não tenham informações suficientes para demonstrar para um julgador eventual o descaso da assistência prestada ao paciente. Isso pode ser considerado uma negligência do exercício profissional, ao qual nós, profissionais de saúde, estamos sujeitos a responder, caso esse registro não seja ideal, dada a importância desse registro. Então veja, várias notícias envolvendo registros inadequados de prontuários. Então nós pensamos que não é muito comum, mas olha só quantas notícias, só de 2022 para 2023. Isso é muito importante. Algumas dicas para melhorarmos a qualidade dos registros clínicos. Então, realize uma evolução para cada atendimento. Dentro dessa evolução, deve ser registrado todos os procedimentos realizados. Lembre-se, o que não foi realizado não deve ser evoluído. Discussão, problemas de relacionamento entre equipes não deve constar na sua evolução. Registre detalhes dos seus atendimentos, do seu tratamento, assim como a resposta dos seus pacientes também. A resposta do seu paciente que ele apresentou ao seu tratamento é muito importante ser registrada dentro do seu prontuário. Evite o uso de siglas e termos desconhecidos e não utilize siglas particulares, ao qual só você vai entender, porque não vai adiantar nada. Lembre-se que o prontuário é registro de cuidado continuado a uma equipe multidisciplinar. Então evite, por exemplo, ASP, COT, com GQS, AMSE, EVAS com MQS, SE. Nem sempre toda a equipe multi vai entender o que você escreveu. E isso é muito prejudicial ao cuidado do paciente. Cuidado com erros ortográficos. Afinal, lá no fim da evolução é você que está assinando e carimbando que aquilo ali foi você que escreveu. Antes de encerrar, de imprimir, de assinar e carimbar sua evolução, leia o que você escreveu para ver se está de acordo com o que você realizou beira leito. Não utilize o Ctrl+C, Ctrl+V, o copiar e colar. Cada paciente é único e as respostas terapêuticas mudam a todo momento. Então, o tratamento que o seu colega realizou ontem à noite talvez não seja necessário ser realizado agora. Fique atento aos registros dos sinais vitais. Raramente seu paciente vai permanecer com os mesmos sinais vitais dentro das 12, 24 horas seguidas ao seu atendimento. Veja aí o exemplo, tem uma evolução do dia 24/6, das 10h30, com o paciente com a frequência de respiratória de 18, frequência cardíaca de 62 e saturação de 96. Aproximadamente 24 horas depois da mesma evolução do dia 24, nós temos o paciente com a frequência de 18, frequência cardíaca de 62 e uma saturação de 96. Nesses casos, fica óbvio que foi utilizado o recurso copia e cola e que isso não é uma realidade apresentada beira leito. Planejamento terapêutico, plano terapêutico, meta terapêutica deve ser algo atingível e com data para ser atingível. Lembre-se, aí nós temos um exemplo, aumentar a funcionalidade do paciente de 3 para 4 até 25/6. Diminuir parâmetros ventilatórios nas próximas 24 horas. Evoluir para a extubação nas próximas 24 horas. Então veja que são terapias atingíveis e com data para ser atingível, com meta. Fique atento aos seus registros de prontuário, a qualidade dos seus registros de prontuário. Se proteja. Comece onde está. Use o que você tem e faça o melhor que você pode. Obrigado pelo seu tempo. Fique atento na qualidade dos seus registros de prontuário. Isso só você tem a ganhar e o cuidado do seu paciente. Um abraço.